Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro codificado por Allan Kardec, que reúne a doutrina espírita, os 5 livros da codificação. Então, estamos vendo o Livro dos Espíritos, estamos atualmente no livro 4º desta obra, que trata das esperanças e consolações. Ele tem 2 capítulos, nós estamos no capítulo 1º, que trata das penas e gozos terrestres. Aquelas penas e gozos do nosso período reencarnatório, não é? Que acontecem nesse período. E estamos na questão hoje, vamos para 929, nós que estamos aqui no subitem felicidade e infelicidade relativas. Então, na questão 929, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Ou seja, o que devem fazer? Deverão deixar-se morrer de fome? Respondem os espíritos superiores à questão de Kardec. Ninguém jamais deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome ou do que quer que seja, né? Mas aqueles são específicos. Ninguém jamais deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. Tem pessoas que, inclusive, fazem greve de fome e tem quem morra disto. Isto é suicídio, não é? E ele continua os espíritos superiores. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Então, muitas vezes ele tem que buscar trabalhos mesmo simples, braçais, para ter os recursos para se alimentar, não é? Costuma-se dizer que não há ofício desprezível e que não é o estado do homem que o desonra. Pobre, se rico, não é o estado material dele que o desonra. Sabemos que a desonra está na moral. Não é? Então, teremos homens honrados, ricos e pobres, teremos homens sem honra, ricos e pobres. Então, costuma-se dizer que não há ofício desprezível e que não é o estado do homem que o desonra. Mas isto é dito para os outros e não para si. Porque quando, chegando a nós esse tipo de provação, é difícil enfrentarmos. Exige-nos o quê? Humildade, resignação, que é a aceitação do sentimento. Confiarmos, é uma prova de fé, confiarmos em Deus. Confiarmos. Se Deus nos coloca esta prova em nosso caminho, é para que desenvolvamos virtudes com isto. Não é? Se ficarmos, não vou, como é que eu vou fazer aquilo? É tão indigno para a minha posição, coisas fantasiosas. Quem tem fome tem pressa. Né? Cara, a fome vai galgando e a pessoa vai ficando fraca. Daqui a pouco, mesmo que ela queira trabalhar, já fica difícil. Não é? Vejamos então a questão 930, Kardec pergunta: é evidente
que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais o homem, o espírito encarnado, o homem, se deixa dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo deslocado de sua posição. Aquilo que já falamos, né? Mas entre os que não têm preconceitos, ou os que põem de lado esses preconceitos para trabalhar, para se manter, não há pessoas que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Existe. Se a pessoa estiver acamada, como é que ela vai prover as suas necessidades, né? Como é que ela vai trabalhar? Resposta dos espíritos. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Hoje, melhor e mais do que no século XIX, nós já temos ações sociais do Estado. Antigamente não havia, era praticamente inexistente. Quando o movimento espírita começou no Brasil, todas as organizações desenvolviam trabalhos sociais. Muitos trabalhos sociais foram desenvolvidos por espírita e muitos existem até hoje. E quantos livros Chico Xavier dedicou a obras sociais do movimento espírita. Fato é que ele não ficou com nenhum rendimento de nenhum livro. A maioria das obras foram para a Federação Espírita Brasileira, mas muitas foram para obras sociais. Então, os espíritos respondem: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Hoje no Brasil também existem programas sociais para o combate à fome, o combate à extrema pobreza, não é? E em outros países também existe isso. É preciso que exista para atender os cidadãos que passam por necessidade. Nós sabemos que é uma realidade, né? Bem, vejamos aqui o comentário que Allan Kardec faz nessa questão. Diz Kardec: com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só pode faltar o necessário por culpa sua. Então, se a sociedade tem uma organização social que ajuda nesses casos, quando falta, nessa situação de fome, não é? Recursos à pessoa, dizem os espíritos superiores que é por culpa sua, porque ele não está mobilizando a si mesmo para buscar se prover. Porém, muitas vezes, suas próprias faltas resultam do meio onde se acha colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, embora já hajam frentes para atender essas necessidades sociais, ainda é extremamente limitado dentro das necessidades reais de toda a população. Mas já estamos melhores do que já estivemos no passado. E continuaremos a progredir, por certo, nesse sentido, já que progresso é uma lei de Deus, né? Vejamos agora a questão 931 e pergunta Allan Kardec: por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas
do que as felizes. Felizes materialmente, não é? Porque na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes. Resposta dos espíritos: nenhuma é perfeitamente feliz. Então, aqui na pergunta há uma conotação material, nós sabemos que existem muito mais pessoas sem recurso no mundo do que pessoas com recursos abastados, não é? Mas ele vai trazer, os espíritos superiores vão trazer a resposta para a felicidade interior, ok? Nenhuma pessoa, nenhuma classe, rica, pobre, nenhuma classe é perfeitamente feliz, pois o que se julga ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. Nenhuma classe é perfeitamente feliz, pois o que se julga ser felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. Então, nós temos que é nos bairros mais ricos que o suicídio acontece em maior número. São aqueles dramas ocultos que estão dentro da alma humana. O sofrimento está por toda parte, dizem os espíritos superiores. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a Terra é lugar de expiação. Que resposta lúcida! Se todo mundo tivesse tudo, né? Mas as classes sociais na Terra, as mais sofredoras, assim estão distribuídas, porque a Terra é um lugar de expiação. Quando houvermos transformado a Terra em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e a Terra então será para ele o paraíso terrestre. Chegaremos lá, não é? Mas, por enquanto, a Terra é um planeta de expiações e provas, não é? Questão 932 pergunta Allan Kardec: por que, neste mundo, a influência dos maus geralmente sobrepuja a influência dos bons? Por que é mais numerosa a influência negativa do que a influência positiva? Resposta: por fraqueza dos bons. Porque a influência vai depender do quê? Da sintonia, não vai? Se a minha sintonia estiver baixa, eu vou sofrer a influência de espíritos inferiores. Se a minha vibração estiver muito boa, se eu estiver vigilante, se eu estiver buscando a prece, a minha vibração se eleva e as influências que eu sofro passarão a ser positivas. Então, está nas nossas mãos, vamos dizer assim, ditar quais as influências que vamos sofrer a partir da escolha do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. Então, repetindo, porque neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a influência dos bons. Resposta dos espíritos: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, haverão de preponderar.
são tímidos ou são reservados, porque os bons não vão impor nada. Quem impõe, quem é invasivo, são os inferiores. Os superiores estão ali, mas não podem impor nada, porque o encarnado vai ter que promover uma determinada vibração para que eles se façam sentidos. Não é? E é muito mais fácil ter uma vibração mais pesada do que uma vibração mais alta. Né? Para descer aquele ditado antigo, né? Todo santo ajuda. Por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação, para que a nossa vibração não caia com pensamentos perturbados, sentimentos inferiores e ações impensadas. Muito bem. Ficamos então aqui na questão 932. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.